Olá, estamos começando mais um broadcast nas redes, o programa de entrevistas da Agência Estado. Eu sou Aramis Merck II, repórter do broadcast Investimentos, e o tema que eu trago hoje é o mercado de criptoativos. Antes da gente ir para o que importa, eu quero te convidar para seguir a gente nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube, é claro. Se inscreva no nosso canal, já curte esse vídeo e acompanhe sempre também os nossos conteúdos. Indo para o que importa, eu vou apresentar o nosso convidado, André Portillo, o líder da área de ativos digitais do BTG Pactual. Eu agradeço a presença aqui, Portillo. Prazer, amigo. Obrigado pelo convite. Um Vamos bater papo. prazer. Vamos lá. Seja bem-vindo. Começando falando da importância do mercado cripto, acho da gente trazer alguns números em capitalização. É um mercado de 1,2 trilhão, em mais de 20 mil moedas, 50% disso no Bitcoin, mas dividido em todos esses outros ativos, é um universo. Mas dá para medir essa importância também pelo olhar das instituições financeiras. Todas as maiores do mundo estão em cripto, estão olhando para isso. O BTG, ano passado, lançou a sua exchange, a Mint. Em 2019, lá já teve também o acesso tokenizando ativos. Isso. E eu quero te perguntar, eu quero chegar nisso, que a gente começasse falando por que o BTG, por que o mercado financeiro está olhando isso? O que essa classe representa para o mercado? Cara, vamos lá. Ótima pergunta, Aramis. A gente, assim, a tecnologia, ela vem mudando muito a forma como a gente faz as coisas na sociedade e a indústria financeira não é apartada disso. Então, o banco já começou a ter algumas iniciativas mais ligadas à tecnologia há uns 8, talvez 10 anos atrás, quando a gente foi para o varejo, nosso varejo digital, 100% digital. De novo, são novos modelos de negócio que a gente consegue explorar porque tem uma tecnologia nova que permite a gente fazer isso. E com cripto não é diferente. É uma tecnologia nova que permite que a gente faça coisas que a gente não conseguia fazer com a tecnologia antiga. Então, a gente tem muito lá essa visão, e eu sempre falo que tem que separar um pouco, a gente tem muito mais assim, a visão do que é o cripto como nova classe de ativo, mas o que é a tecnologia cripto e o que ela vai causar de transformação e o que ela vai permitir a gente fazer na indústria financeira. A gente tem uma visão que a tecnologia cripto ela vai ter impacto em várias indústrias, tá? Não só a financeira, mas começa pela financeira. Então, assim, a nossa decisão de entrar nisso vem dessa visão que a tecnologia cripto vai ser provavelmente a nova infraestrutura da indústria financeira. E para isso a gente tem que estar engajado com ela, fazendo coisas práticas, como a gente faz lá no banco, né? Então, assim, entender ela não só da parte teórica, mas também botar a mão na massa e ver, de fato, se aquilo, se essa nossa visão faz sentido ou não. Então, é muito nessa linha, tá? Uhum. Em outras oportunidades, eu já vi você fazendo o paralelo da tecnologia blockchain com o surgimento da internet. Acho que são tecnologias nascentes. Queria que você explicasse esse paralelo. Eu faço muito, porque assim, quando a gente vai explicar, Aramis, de uma tecnologia que é complexa, fica difícil a gente entender, né? Eu até dou muitos exemplos, se você quiser procurar, cara, no YouTube, aí, você procura alguns vídeos antigos, lá do final da década de 90, as pessoas tentando entender o que é a internet. Cara, assim, hoje pra gente é uma coisa absurda, assim, programa, talk show, e as pessoas, mas pra que serve a internet? E-mails? Estou não entendendo nada para que é aquilo ali. Então, assim, a história meio que se repete quando você está falando de novas tecnologias, tá? Então, assim, usar analogias ajuda muito, acho que as pessoas terem, dar essa primeira despertada, porque, olha, é importante a gente prestar atenção nisso aqui. E da mesma forma que a internet começou como uma coisa ali de nicho, a internet começou com finalidades militares, né, patrocinada pelo governo americano. E depois ela foi evoluindo para outros caminhos que não foram aqueles inicialmente pensados pelo criador da tecnologia, pelos criadores da tecnologia. E ela começa meio que num nicho, né? E depois, se a tecnologia é boa, ela vai expandindo para outros setores, para outras indústrias e, no final das contas, para a sociedade como um todo. E a gente vê cripto não diferente, de uma forma muito análoga a isso.
tecnologia que começa lá num nicho, começou com a coisa mais libertária do Bitcoin, aquela coisa toda, mas que vai evoluindo para outras aplicações e começando a ter outras aplicações com as pessoas interagindo e usando tecnologia. Então, assim, é muito semelhante o momento, e como a internet é uma tecnologia, assim, talvez a mais recente que transformou o mundo, essa analogia do cripto faz muito sentido. A tecnologia começa ali no nicho e depois ela vai tendo outras aplicações, tá? E aí, só para dar um exemplo prático nisso aqui, e a narrativa, às vezes, é um pouco confusa nisso ainda, porque essa narrativa inicial de cripto como o Bitcoin, como uma moeda mais desconectada do Estado, aquela tese mais libertária, ok, é uma tese, mas assim, às vezes ela polui muito para a gente entender mais o uso da tecnologia cripto como infraestrutura, como os novos trilhos da indústria financeira, que é uma coisa que a gente acredita muito. Ok, Bitcoin tem a tese dele lá, continua, o mercado vai dizer, o tempo vai dizer se faz sentido ou não, mas a tecnologia continua desenvolvendo para outros caminhos. Então, próprio que a gente está vendo no Brasil agora, com o projeto Real Digital, são usos disso aqui. As coisas que a gente está fazendo no banco recentemente, não sei se vai querer tocar nisso, mas pô, o nosso token de dólar, o BTGDOL, o FanPass que a gente lançou agora com o Grêmio, o Imortal, todas são aplicações dessa tecnologia que não são as aplicações iniciais, tá? Então, analogia com a internet, nesse caso, serve muito. Começa no nicho, se a tecnologia é boa mesmo, ela vai desenvolvendo e vai ganhando um mercado mais aberto. Se a tecnologia não é boa, cara, ela morre por ele mesmo, fica no nicho e ninguém mais fala nisso, tá? E também nessa tecnologia, em fase inicial de descoberta, existia a tentativa e erro, os projetos que fracassam, enquanto outros eles conseguem perdurar. E a gente tem isso, teve na internet, Total. Os exemplos a gente sabe, os que estão até hoje aí. E a gente tem isso em cripto também, tem esse momento de quem consegue deixar a cabeça acima da linha d'água. E aí o ponto, acho que é uma discussão bacana de trazer. E eu te pergunto, no estágio atual, dá para identificar, dá para saber quais são os projetos que eles estão numa vanguarda, com um horizonte de mais sucesso, para ser duradouro? Cara, primeiro, você falou totalmente certo, assim, é um processo, quando você tem essa tecnologia funcionando de uma forma, até quando o mercado consegue interagir de forma mais livre nisso aqui, é exatamente isso, né? E, de novo, você olha a internet lá atrás, cara, a internet, aí falando por mercado, não só pela parte de mercado, mas assim, como parte de empresa também, mais de 90% das startups da internet quebraram e deixaram de existir lá naquela estouro da bolha nos anos 2000, a bolha.com, né? Agora em cripto, a gente está vendo uma coisa semelhante, né? Então, assim, essa iteração e essa construção, processo meio até darwiniano, né? Que assim, você tem que se adaptar, o mercado vai mudando, e quem tem modelos de negócio mais sustentáveis consegue perdurar, e quem não tem fica pelo caminho. Então, assim, cripto, assim, aí é meio chovendo molhado, mas assim, você tem a tese do Bitcoin, que é a tese inicial, é a mais popular, que hoje, assim, é até bacana o caso do Bitcoin, porque o mercado meio que deu outra tese que não foi inicial, né? O Bitcoin para ser uma moeda, não é. Mas o pessoal já, esse cara pode ser uma reserva de valor meio apartada do dinheiro que está sofrendo, o dinheiro soberano, que está sofrendo processos inflacionários, ok. E você tem toda a parte mais vindo aí para aplicação, para tecnologia, que hoje você tem o Ethereum, que é o segundo maior blockchain, e o que meio hoje o mercado está dizendo que está se consolidando como uma tecnologia de base para desenvolvimento de outros projetos em cima, e tem os outros projetos, as outras redes, outros blockchains que estão tentando fazer o que o Ethereum faz, só que de uma forma melhorada, né? Então, assim, no final das contas, o mercado é que vai dizer o que vai funcionar ou não. Hoje, você tem um efeito de rede muito grande já, tanto no Bitcoin quanto no Ether. É muito difícil você, como um projeto novo, você tirar o efeito de rede do cara que está estabelecido, tem que ter uma coisa muito melhor, então, assim, não é uma situação fácil. Agora, a gente vê a tecnologia de cripto se desenvolve muito rápido. O próprio Ethereum, se olha o que foi feito nos últimos 12 meses de melhoria na tecnologia, é muito rápido. Então, assim, isso sempre pode mudar de uma hora para outra, tá? Mas, assim, o processo é muito, muito semelhante e acontece, assim, acho que acontece com qualquer tecnologia, mas quando você fala de tecnologia digital, aí é muito mais rápido e muito mais fácil. Ainda mais que agora é tudo global, né? Então, assim,
Não é que a gente tem um cara ali nos Estados Unidos desenvolvendo, você no mundo inteiro desenvolvendo sistemas de tecnologia. Então, e aí isso me permite, cara, só para fazer essa analogia, continuar com a internet, cripto tem 3 elementos que a internet também tinha e que permitiram que você tivesse toda essa exponencialidade de inovação. Tá? Quais elementos são esses? Você tem uma descentralização, você tem código aberto e você tem uma rede que não é permissionada. Descentralizada é que você pode entrar na rede a hora que você quiser ali, tem várias pessoas atuando, milhares, milhões de pessoas. O código aberto significa que você não precisa pagar para o cara que fez o código para você usar. Tá? Então, assim, não é que você tem que, não, isso aqui eu tenho que pagar para a Microsoft, tenho que pagar para... Não, é aberto, você chegou lá, você pegou. E o fato de ser rede não permissionada é que você também não precisa ter uma permissão para participar daquela rede. Quando você põe esses 3 pilares ao mesmo tempo, aí que você tem essa exponencialidade. Porque qualquer cara com uma ideia na cabeça, que sabe programar, consegue se conectar na rede, ele consegue fazer uma cripto, consegue desenvolver um projeto, da mesma forma que lá na internet, você conseguia fazer um blog, conseguia fazer o site da tua empresa. Então, assim, isso é que dá essa dinâmica e que faz que as coisas acelerem tão rápido. Óbvio, no meio do caminho, a grande maioria de tudo que está feito aí não serve para nada. Igual a internet. Você olha a internet, cara, a grande maioria não serve para nada. Só que é aquele percentual menorzinho que realmente consegue resolver um problema e consegue trazer uma solução nova, que é isso que causa as transformações que tem no mundo e que a gente agora, nos últimos 30 anos com a internet, a gente viu o que era. Claro. E nesse ponto que você comentou, tem um pouco do efeito de rede e o Bitcoin ter sido fundador ali, né? Ter surgido a blockchain junto com ele. Mas ele segura esse lugar, né? Essa liderança. Queria entender, você fala desse uso, dessa visão do mercado como uma reserva de valor, mas o que é isso? Por que ele tem essa função? Pela segurança dele? Você podia explicar? Posso sim, vamos lá. E aí tem uma coisa bacana, porque o bacana do Bitcoin é assim que, para se fazer o Bitcoin aplicação, uma moeda digital com as características semelhantes à moeda física de papel e que fosse independente de um Estado, que foi essa tese inicial lá, lembra que o Bitcoin começou ali em 2008, crise financeira mundial, os bancos sendo questionados, aquela coisa toda. Foi esse o ambiente que surgiu o Bitcoin. Só que o mais bacana é que, para fazer essa moeda, Bitcoin, você teve que desenvolver todo esse arcabouço tecnológico para permitir que aquilo ali existisse. Então, daí veio o Bitcoin, veio o processo de mineração, prova de trabalho, uma série de coisas, vamos aprofundar aqui mais nisso aqui. E, cara, como primeiro, ele tem esse efeito de rede, tem essa coisa meio da marca Bitcoin, de ser essa coisa assim, mais assim, apartada, mais libertária, e o mercado começou a ver, cara, olha só, tá bom, o Bitcoin hoje não serve para eu comprar um cafezinho, mas ele ou não ele pode vir a ser uma reserva de valor digital, semelhante a um ouro digital, tá? Essa tese você pode questionar se faz sentido ou não faz sentido. Hoje é uma tese que tem no mercado e parte do mercado acredita. E eu vou te dar um dado interessante desse ano que mostra muito isso, tá? Mas antes de chegar lá, e a gente está num mundo já que o nosso mundo já é digital, entendeu? Então assim, faz sentido no mundo que a nossa vida já é digital, a comunicação é digital, você também é uma reserva de valor digital. O que é uma reserva de valor? É uma coisa que você leva para qualquer lugar e as pessoas vão dar algum valor para aquilo ali. Né? Então, assim, já foi ouro, tem $1, você tinha um diamante aqui, você leva lá e você vende qualquer... Isso é uma reserva de valor. Tá? E, de novo, todas as nossas reservas de valores do dia meio que são físicas, analógicas. Então, assim, faz sentido você ter uma reserva de valor digital no mundo que já é predominantemente digital? É uma tese, faz sentido. E interessante que eu falei desse ano é que até o final do ano passado, o mercado foi muito ruim, todos os problemas aconteceram na indústria de cripto. Esse ano, com um cenário macro um pouquinho mais bem desenhado, de aumento de taxa de juros, etc., etc., o mercado subiu muito, todos os ativos de risco, incluindo ações de tecnologia, subiram muito, cripto subiu muito, Bitcoin subiu muito. Só que, e você se põe esses ativos todos juntos no primeiro trimestre desse ano, eles foram muito correlacionados. O que significa? Que eles andaram muito parecidos. Subia um, subia outro. Caía um, caiu outro. A partir ali de março, quando você teve aquele problema com o Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, você teve aquela crise, entre aspas, no sistema financeiro americano, nos bancos americanos, o Bitcoin claramente ele se descolou dos outros ativos de tecnologia.
e ele deixou de ter correlação com esses ativos de tecnologia, e no segundo trimestre ele ficou muito mais correlacionado com o ouro do que com ações de tecnologia. Então, isso que a gente tira de conclusão? O mercado está falando para a gente que o Bitcoin é uma tese realmente diferente do resto. Tá? Então, isso só para assim, dar um pouco de cor de por que tem essa tese. Agora, sim, no final das contas, como é que isso vai se desenvolver daqui para frente? O bacana é isso, o mercado vai dizer. Daqui a pouco, se alguém inventa um outro uso do Bitcoin, como tem algumas pessoas usando, fazer NFT no rede do Bitcoin, aí o mercado que vai dizer. E esse é o bacana desse ambiente aberto e descentralizado que a gente tem em cripto. Claro. E por outro lado, ou correndo ao lado, vamos dizer assim, a Ethereum permite as aplicações. Ela tem uma plataforma, uma infraestrutura para esses contratos inteligentes, esses projetos serem criados ali em cima. Isso. E você já falou agora há pouco de que, imagina, blockchain sendo o trilho para o mercado financeiro. Eu queria que você comentasse essas aplicações exatamente para o mercado financeiro. O blockchain sendo uma infraestrutura nova. De que tipo de infraestrutura a gente está falando? Eu vou tentar dar uma coisa assim. O que o blockchain permite? Assim, o blockchain é uma tecnologia que permite você criar redes descentralizadas, tá? A gente já trabalha muito em rede no mundo, mas geralmente são redes centralizadas, tá? A internet talvez foi a primeira grande rede descentralizada que permitiu que você fizesse a comunicação de informação de forma descentralizada. O que blockchain, e de uma forma mais geral, essa coisa de redes distribuídas e descentralizadas ela faz, é que ela permite, da mesma forma que essa descentralização de comunicação de informação que a internet permitiu, ela consegue fazer a mesma coisa para valor, registro, propriedade e identidade. E isso é muito poderoso, primeiro, porque ela não tem fronteira, tá? E segundo, porque ela permite, um protocolo comum que permite essa comunicação de valor ponto a ponto, sem você precisar muito entender o que o cara está usando do outro lado do ponto dele. Vou te dar um exemplo. Se você manda um e-mail hoje usando a internet, você manda um e-mail daqui do teu telefone celular, manda para um cara, um amigo teu que está no Japão. Você não quer saber se esse cara vai receber esse e-mail num telefone, num laptop, num computador, ou sei lá onde que ele está usando aquilo ali. Você manda e chega. Cripto é a mesma coisa. Você vai mandar um produto financeiro, ou vai mandar um token, um dinheiro, para outra pessoa, todo mundo fala a mesma linguagem, fala o mesmo protocolo. Isso tem um poder muito grande. E é muito mais eficiente do que esses silos que a gente tem hoje na infraestrutura do mercado tradicional. E por que tem? Porque a gente já tem, e só fazendo um parênteses, a gente já tem os nossos instrumentos financeiros digitais. Tá? Só que não só a regulação, como meio que essa infraestrutura que foi criada, ela ainda segue algumas etapas e algumas funções que foram desenvolvidas quando o nosso mundo era analógico ainda. Quando o nosso dinheiro era de papel, quando a atuação de uma empresa era uma cautela em papel que você guardava no cofre, né? Eu não peguei isso, mas sim, a gente sabe da história. Ou quando uma debênture era um pedaço de papel que tinha um cupomzinho que se destacava, ia lá, entregava na empresa, a empresa te pagava os juros daquilo ali. Então, assim, muito da nossa regulação e do jeito que a infraestrutura nossa é arrumada, ainda segue isso aqui. E isso não é uma infraestrutura boa para o mercado digital e global. Então, assim, a analogia que eu faço é como se a gente tivesse um carro que já é digital, mas ele está rodando num chassi que é analógico. E cripto, a tecnologia cripto, é esse chassi digital para esse carro que já é digital. Estamos tentando assim, por que esse negócio é tão... né? E aí, só voltando um pouquinho para a internet, quando ele está no início da tecnologia, não fica tão claro para a gente, até você ter aplicações práticas, você começa a pensar, pô, beleza, isso aqui é assim. Então, assim, mesma coisa aconteceu com a internet. Até o pessoal começar a usar e-mail e começar, pô, caramba, dá para fazer isso? E assim, e aí depois as coisas vão desenvolvendo. Claro, eu acho que falar um pouco de mercado em si. Você comentou dessa questão de uma correlação maior. Isso tem a ver com o estágio em que a tecnologia, em que a indústria está, no sentido de mais investidores institucionais entraram, é isso que trouxe a correlação, e nesse ponto que a gente está
Como se comportam os investidores institucionais? Eles enxergam mesmo como uma classe de ativos? Isso faz sentido como um ativo alternativo, como uma diversificação de portfólio? Perfeito. Vamos lá. Primeira coisa, você falou está totalmente correto. Assim, e cripto é uma coisa interessante que assim, você tem a tecnologia e você tem esses tokens que permitem que essas redes centralizadas funcionem. E isso é que a gente vê na ponta de mercado de investimento. Enquanto isso está no nicho, não interessa o que está acontecendo, o que o Fed está fazendo com os juros americanos, e que assim, não impacta. A partir do momento que você tem a indústria participando mais, aí você começa a criar essas correlações. Por quê? Pô, se isso aqui é parecido com isso aqui, e o cara que opera isso aqui, que investe nisso aqui, está vendo isso aqui também, pô, isso aqui subiu, ele vai comprar isso aqui também, porque são coisas parecidas. É daí que vem a correlação. Se ninguém está olhando para isso aqui, esquece, não tem correlação. Mas a partir do momento que as pessoas começam a olhar, aí você começa a criar correlação. Esse é o primeiro ponto. Falando agora na parte da classe de ativo, ainda tem um debate no mercado se cripto é uma nova classe de ativo e que nova classe de ativo é essa. Eu, particularmente acredito que é uma nova classe de ativo. Quando você olha para um token, por exemplo, como o Ether, que é o token da rede do Ethereum, não é uma ação, não é um título de renda fixa, não é um conversível. Então, assim, o que ele é? Ele é um token. Eu chamo de token, porque eu não gosto de chamar de criptomoeda. O nome moeda atrapalha, tá? Porque ele tira um pouquinho da nossa visão, ele prende a gente numa visão que não necessariamente é correta. Mas, assim, é um token que permite que essa rede descentralizada funcione. Por que ele permite? Porque através do token você cria os mecanismos de governança e de incentivo para essa rede funcionar. Para uma rede funcionar de forma descentralizada, ela tem que ter governança e tem que ter incentivos para a gente participar e fazer aquela rede funcionar. Isso que os tokens fazem. E isso não é ação, não é título de renda fixa, não é um título híbrido. Então, isso para mim é a nova classe de ativo e só nisso aí já é uma senhora inovação. Há quanto tempo que a gente tem uma classe de ativo nova no mercado? Né? Então você vê que é renda fixa, é renda variável, aí pode ter um conversível no meio, que de uma hora é uma coisa, outra hora é outra, mas assim, no final das contas, tem alguns séculos que a gente está nisso aí, tá? Então, assim, de fato, eu acredito que é uma nova classe de ativo e cada vez mais o mercado está começando a entender como isso. Claro, e na questão macroeconômica, da gente ter um ambiente de juros altos nível global, e isso tirar a atratividade dos ativos de risco. Total. Dá para a gente esperar que no momento de um ciclo de baixa aí dos juros, a gente tenha um sopro, aí, uma inflada no mercado de criptoativos, isso nos preços, mas também na tecnologia, na propulsão mesmo do mercado. Já está acontecendo isso esse ano, tá? Não só em cripto, mas também em ações de tecnologia. De novo, você teve aí desde o mercado engraçado que assim, virou dezembro para janeiro, parece que virou uma chavinha, o mercado todo subiu. Por quê? Porque teve aquela visibilidade, então a inflação já está mais ou menos isso aí, está alta, mas não vai subir mais, a taxa de juros está alta, mas também não vai subir muito mais, se subir é pouquinho, então assim, é aquele negócio, a inflação chegou no pico e a taxa de juros está no pico. Então o mercado já começa a projetar isso aí para frente. Aconteceu isso agora no início do ano, e se a gente começar a ter agora sim uma visibilidade para frente, que olha, realmente você vai ter uma queda na taxa de juros, isso impacta todos os ativos. Os ativos de risco são mais impactados. E aí você pode fazer alguma discussão, assim, você entra muito em detalhes na parte de investimento, assim, sempre que você tem fluxos de caixa futuros, a taxa de juros impacta na veia porque você desconta esses fluxos a valor presente. Cripto, Bitcoin, por exemplo, não tem isso, mas aumenta o custo de oportunidade de você estar num ativo que é mais arriscado. Por que mais arriscado? Porque é uma tecnologia nova. E aí, quando você olha isso pelo lado de investimento, o que é interessante de cripto, que não é diferente, por exemplo, de uma ação de tecnologia que é mais nova, é que, como investimento, ele tem uma característica assimétrica. O que significa isso? Significa que, se você estiver errado, você perde menos do que você ganha se você estiver certo. E é muito poderoso, dentro de uma carteira, você ter ativos com essa característica. Tá? Óbvio, tem que estudar, tem que fazer tua pesquisa, entender o que você está fazendo, não entrar em bizus e maluquices de mercado, fazer o dever de casa, mas sim, é muito importante você ter essa característica de assimetria numa carteira de investimentos. E cripto dá essa característica.
Boa. Eu vou passar por um tema que eu acho que a gente não pode deixar de falar, acaba olhando mais para o Brasil, e regulação. Uhum. A gente já comentou aqui, né, da entrada do investidor institucional, é fundamental para ele ver as bases ali de regulamentação, de governança, para ele colocar o dinheiro dele ali. Eu queria que você comentasse o estágio que a gente está em regulação no Brasil, tendo um marco legal aprovado, já em vigor, e agora com um processo de regulamentação de fato no Banco Central. O que a gente pode esperar? Como é que o Brasil, em que estágio o Brasil está em relação a isso? Tá, pô, ótimo. Assim, isso é questão fundamental. E assim, não tem como a tecnologia, ainda mais a tecnologia que envolve uma parte financeira, sair do nicho e ir para o mercado sem você ter um marco regulatório minimamente estabelecido. Nenhuma instituição vai botar muito capital de peso se não tiver essas coisas mais claras. E a gente está vendo essa aceleração da regulação acontecendo agora, não só no Brasil, mas em outros lugares também. Tá? A Europa aprovou a regulação, vai entrar em vigor no ano que vem. Inglaterra estava mais atrasada, já está andando também. Estados Unidos está mais para trás, mas em algum momento vai acontecer lá também, tá? Isso aí não é se é quando, vai acontecer. E aqui no Brasil, cara, a gente está com uma liderança muito boa nesse sentido. E por quê? Primeiro, talvez assim, a gente tenha sido impulsionado por alguns momentos teve, né, que não tem nada a ver com cripto, tá? Mas que usou o nome de cripto, de pirâmide, esse negócio todo, que isso impulsionou o marco regulatório no passado. Agora está com o Banco Central para fazer a regulação infralegal. E a gente tem não só no Brasil nossos principais reguladores, o Banco Central e a CVM do lado de valores imobiliários, o Banco Central para todo o resto, sistema financeiro, que entendem profundamente a tecnologia, entendem o valor da inovação, o que isso pode gerar de impacto na nossa indústria, na nossa economia, na sociedade, e estão com uma visão muito boa e, eu diria, muito clara para frente dessas transformações. Com isso, está andando a regulação aqui, a nossa expectativa é de que até o final do ano a gente tenha esse processo todo liquidado aqui no Brasil, tá? E isso, cara, vai ter um poder, já está tendo, já, tá? Todo mundo no Brasil nesse sentido. Isso tem um poder de você atrair para cá capital, cérebros que estão trabalhando com tecnologia, empresas, e isso é muito bom. E, bem, se o Brasil não vai ser o polo global de cripto, ele pode tranquilamente ser um polo regional de cripto, e eu acho que isso vai acontecer, tá? Cada vez mais vem empresas lá fora interessadas no mercado brasileiro, justamente porque aqui você tem marcos regulatórios que estão ficando cada vez mais claros. Se olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, cara, e é a primeira vez que eu vejo que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? E é até interessante nessa comparação com a internet, os Estados Unidos agora está tendo uma atuação oposta ao que foi feito lá na internet, tá? Isso para a gente é muito bom, porque a gente está atraindo capital, está atraindo dinheiro, está atraindo desenvolvimento, está atraindo gente boa para cá, e é muito importante aqui para o Brasil como sociedade, como mercado. Então a gente está muito animado. De novo, assim, tem que ter regra do jogo, tem que ter as 4 linhas bem estabelecidas. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de licença que quem quiser interagir com esse mercado vai ter que ter, e o Banco Central vai ser quem vai dar essa licença. E assim, vai ter um período de transição. Então, assim, até agora as coisas estão... A gente está muito tranquilo com o que está sendo feito. Acho que vai ser muito bom para a gente. Ótimo. Portilho, agradeço. Acho que tem muito mais tema para a gente conversar, muitas dúvidas e entrar em real digital, em tokenização, que outras conversas a gente vai trazer com certeza. E eu agradeço de novo. Agradeço você também que assistiu a gente até aqui. Fique conosco. Volto a lembrar para você seguir a gente nas redes sociais e até uma próxima. Abração, muito obrigado.